Quem é você? Da onde você veio, para onde você vai? Onde está Deus? Quem é Deus? A vida. O que é a nossa existência? Talvez perguntas como essas não vão demorar por muito tempo em mentes distraídas, em mentes condicionadas ao passado, em mentes presas em suas próprias certezas. Mas se você parou nesse vídeo, se você está aqui me ouvindo, eu já deixo o convite de seguir o canal. E se você já está por aqui é porque já existe uma semente, já existe um espaço que permite, em seu interior, de você passar por uma grande transformação. Ou você já passou ou está passando, que é a transformação que o autoconhecimento, que a expansão de consciência nos traz. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta e o meu objetivo aqui é trazer reflexões, trazer um caminho, trazer insights que podem lhe ajudar em sua jornada. O vídeo de hoje é sim uma reflexão sobre essas perguntas que são perguntas profundas, perguntas que realmente podem mexer e trazer um pouco de insegurança para certas pessoas, quanto para outras podem talvez nem fazerem muito sentido e por isso passarem cada vez mais longe de um assunto que está conectado diretamente com o que somos, o porquê estamos aqui, quem é Deus e todas essas questões profundas que são reflexões que expandem, ampliam o seu poder de olhar para a vida, para os desafios, por menores que sejam. Seja um desafio com relacionamento com alguma pessoa, seja um desafio que você tem de construir algo grande ou de mudar pequenos hábitos para grandes transformações. Tudo está acontecendo em nosso interior. Mas essas perguntas, como eu falei, elas não tocam e não nos tocam quando estamos muito distraídos. O meu contato com o autoconhecimento foi muito cedo, ou o primeiro contato que criou talvez uma base ou criou a possibilidade de mais tarde eu olhar para algo e conseguir ouvir algo mais profundo, foi com 18 anos, né? Exatamente há 18 anos atrás. Hoje eu estou com 36 e, e nesse primeiro contato eu li o livro The Secret de Rhonda Byrne, o livro O Segredo, e nesse livro, muito conhecido por falar da lei da atração, já tinha muitos assuntos profundos ali. Mas a minha mente não deixou eu captar naquele momento assuntos que falavam sobre quem eu era, em essência, ou a transformação da expansão da consciência, ou que o meu próprio pensamento era apenas uma ferramenta, apenas algo automático acontecendo. Tudo isso já estava naquele livro. Assim como muitos livros que eu já li depois trazem esse assunto de forma mais clara ou mais profunda, mas a verdade é o que eu quero trazer para você aqui é que existe uma grande distância entre aquilo que eu falo e o que você ouve, aquilo que um autor escreve em um livro e o que lemos, porque no meio disso existe o filtro dos nossos próprios pensamentos, que é a ferramenta que a gente utiliza desde criança para entender esse mundo. É o que usamos para trazer significado a tudo que estamos vendo, ouvindo, percebendo na nossa existência. E se em algum momento da sua vida você não fazer reflexões como essa, e se você já está aqui é porque você está se permitindo ouvir algo que vai contra o que as pessoas à sua volta falou, vai contra tudo que você já ouviu, é porque você está próximo dessa transformação, dessa mudança, que não vai só trazer um significado diferente para aquilo que já aconteceu na sua vida, mas principalmente nos traz um significado e uma forma de experienciar a vida que é algo que nem podemos imaginar. Porque não muda só o significado, como eu falei do passado, muda o significado que você olha para o seu agora, nesse exato momento. Muda o significado que você olha para até mesmo o seu futuro, ou para tudo que está acontecendo na sua vida, seja algo bom ou ruim, porque nos traz uma nova consciência. E essa consciência ela já existe, ela já é algo nosso. E é por isso que eu gosto de trazer sempre de uma forma, né, para abordar temas como esse, de que todos nós já existe, o princípio já está em nosso interior. E princípio é o que? É a base. Assim como em uma casa,
o princípio dela é o fundamento, é a parte que não está visível aos olhos, que mantém a casa em pé, mantém a estrutura estável. Assim acontece conosco também. Os princípios, aquilo que nos permite mantermos aqui, o que nos permite estarmos trilhando essa jornada, seja ela na sua consciência, nos seus pensamentos, uma jornada boa, ruim, positiva, negativa, tudo isso é coisa sua. Mas o que permite internamente você estar onde está, da forma que está, é os princípios que nunca deixaram de te acompanhar. Ou seja, é o fundamento, é aquilo que não está visível, é o que não está na superfície. Infelizmente, a gente aprende desde criança a olhar apenas para a superfície, a nos compararmos, a nos sentir insatisfeitos, a sentir o tédio e rapidamente olharmos para o mundo à nossa volta e nos compararmos. E então a gente acredita, é dali então que vem a felicidade. Então, é por isso que eu estou triste. É porque eu tenho que fazer esse trabalho aqui que eu não gosto. Ou é por isso que eu estou triste, é porque eu tenho esse desafio aqui, eu tenho que aprender e eu não quero. Ou é por isso que eu estou triste, é porque eu não tenho aquilo que essa pessoa tem. Para ela é muito mais fácil, porque olha como ela consegue fazer isso. E a gente acaba sempre colocando, sem perceber, a nossa mente coloca sempre a culpa do lado de fora. E de fato não é aqui uma reflexão para você se culpar e dizer que o problema é só seu, que tudo é responsabilidade sua. Nada disso. Expansão de consciência é sobre você reconhecer que essa culpa ou a responsabilidade de tudo que está acontecendo na sua vida não é essencialmente sua, porque da sua essência, o seu verdadeiro eu é livre. O seu verdadeiro eu é apenas a observação clara da realidade, que permite você observar suas emoções, seus pensamentos, sem se identificar, sem extrair dali uma identidade. A sua identidade é algo muito mais amplo. A sua verdadeira essência é algo muito maior do que isso. Mas existe algo em você que é responsável por tudo isso, que é esse filtro que todos nós carregamos. A culpa, então, não é essencialmente sua, a culpa não é das pessoas e das situações à sua volta, a culpa é daquilo que você sente, da sua felicidade ou da sua tristeza nesse exato momento, ou de tudo que você está vivendo, das suas experiências, é do filtro que você carrega. E que poderíamos dizer, esse filtro é os pensamentos que você cria a todo instante, as narrativas que estão rodando na sua mente constantemente. E isso nos traz uma liberdade de olharmos para isso. Por isso que reflexões como essa são muitas vezes o primeiro passo para uma jornada profunda de autoconsciência, de autoconhecimento, porque se você entender que não é você essencialmente o culpado, é o seu filtro, mas o que acontece com todos nós é que nós nos identificamos com esse filtro, nos identificamos com a ferramenta. Então extraímos dali um eu, uma identidade. Extraímos dali toda a cognição que acreditamos ser possível de ver a realidade, porque não é. Existe um outro olhar, um olhar mais profundo que você pode despertar e que você percebe que agora tem a sua mente aqui falando, julgando, interpretando tudo isso, mas existe você, que é o observador, que está consciente desse julgamento, que está consciente e que pode observar e olhar para esse julgamento, já não com essa identificação, mas compreendendo, olha só como a minha mente aqui está a julgar, estar a interpretar e estar a me trazer um sentimento. Então a gente se torna livre até mesmo para viver os sentimentos negativos, os sentimentos positivos, mas sem extrair dali a identidade. O que está no núcleo, na essência de tudo que estamos falando aqui, é a visão que você tem sobre si. Mas entender que você não é o culpado por tudo que está acontecendo, porque o que é culpado em toda essa história é o filtro que você carrega. É o mesmo que disséssemos assim: o culpado não é o motorista, mas é a ação que o motorista está tomando. Aí você vai dizer: mas como assim? O motorista é aquele que está guiando, então ele está ele está guiando o veículo para os lugares. Mas você não é somente a ação. A ação surge desse filtro que lhe traz o significado onde diz para você: agora eu preciso agir. Você é aquele que está atrás, muitas vezes no banco de trás.
dormindo, sem perceber que você deveria estar comandando, dando ordens para o motorista, que é a sua mente, e que aí leva o veículo, que é o seu corpo. Você está no banco de trás, muitas vezes, dormindo, porque você é o observador silencioso, é a essência. Você é o que pode perceber, você é o ser que pode ser mais consciente de si. Você é a consciência que se torna consciente de si. Então você não é a pessoa que um dia vai estar consciente, porque consciente de que você é uma pessoa, você já está. Mas essa consciência de que você é uma pessoa vem dos seus pensamentos, do veículo, vem do motorista, que está acreditando que dirige o veículo, mas na verdade o veículo está só seguindo um programa já pronto. Você é aquele que está lá no banco de trás, sendo conduzido, adormecido, e que na verdade era o único que poderia tomar o controle da direção através do motorista, que é a sua mente, que é o seu corpo, e aí sim fazer movimentos diferentes. Por isso que você não é o culpado. O culpado é o motorista, é o filtro, é a sua mente, que está a todo instante reagindo, tomando decisões, indo para um lado, indo para o outro, seguindo apenas uma ordem pré-estipulada, que é a ordem das suas crenças, dos seus filtros, daquilo que já está pré-instalado em você. Saber disso, de que existe um culpado, mas ele não está fora, não é o outro, não é a situação, não é Deus, não é essencialmente a sua essência, mas é o seu filtro. E então aí existe uma grande responsabilidade entre você já não extrair desse filtro quem você é, mas sim começar a observar que as suas crenças, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, tudo isso está gerando a realidade que você experiencia. E vai estar criando a cada momento, e está recriando a todo momento. Por quê? Porque quando você se sente insatisfeito, insatisfeita, você acredita que precisa mudar. E isso pode, de início, ser um motivo para você se mover. Mas quando você cria esse sentimento, você está dizendo para Deus, para o universo, e aí a gente já vai para o lado mais quântico, mais místico, mais da lei da atração. Quer você acredite ou não, está sempre acontecendo tudo isso. Mas aí você está dizendo para si mesmo que eu quero me sentir mais assim. Por quê? Porque o futuro é só reflexo de um agora que você está retroalimentando todo instante. O futuro ele não existe mais do que uma tela na sua mente. O futuro ele não existe mais do que a nossa capacidade de imaginar. Mas ao mesmo tempo, estamos sem perceber recriando o futuro porque não transformamos no agora aquilo que precisa ser mudado. Então existe um exercício muito simples que você pode fazer para a gente finalizar esse vídeo e você não ficar com nenhuma ferramenta prática para estar expandindo a sua consciência e realmente reconhecer que você não é esse filtro, que esse filtro é o culpado de tudo que está acontecendo. Mas não é para você se culpar, não é para você se julgar, não é para você culpar Deus nem outras pessoas. É para você reconhecer que o culpado dessa história é apenas porque está no modo automático, que é a sua mente. Quando ela não já estiver no modo automático, ela não vai ser culpada, ela vai ser a responsável. E você vai perceber que já é responsável por tudo que está vivendo. Mas você não é a sua mente. É por isso que você pode parar quando tiver uma decisão difícil, quando tiver um problema, quando tiver uma dificuldade. Pare, respire calmamente, algumas vezes, por uns 5 minutos. E não é respirar fundo, porque respirar fundo a ciência já está provando que não nos ajuda em nada. É você fazer respirações curtas, mas principalmente puxar o ar rapidamente e soltar muito lentamente, ativando a parte inferior do seu peito, né? Quase poderia dizer nosso estômago, que aqui existe o diafragma. E o diafragma, e eu falo isso porque eu estudo neurociência e estou fazendo uma pós-graduação em neurociência e física da consciência. O diafragma, ele ativa o nervo vago. E o nervo vago é um nervo que está conectado direto ao nosso sistema nervoso. E ele ativa, né, e ativando esse nervo vago ou movimentando esse nervo vago, você ativa o sistema parasimpático, que traz calma, tranquilidade, leveza para o seu sistema. Então, quando você precisa passar por alguma decisão difícil, você precisa
dar uma resposta mais difícil, ou você estiver passando por um problema que você precisa de uma solução, pare em alguns minutos, faça essa respiração de puxar o ar rápido, mas soltar muito lentamente. E quando você solta, você tem que empurrar o diafragma para dentro, a barriga para dentro. Muitas das vezes a gente respira ou aprendemos a respirar de forma errada, inflando o peito quando e a barriga, de certo modo, inflando também quando a gente expira o ar. Mas devemos inflar a barriga quando a gente está puxando o ar e empurrar a barriga para dentro quando a gente está jogando o ar para fora. Bom, essa parte final é mais um exercício para você colocar em prática isso que a gente acabou de dizer. Por quê? Porque 5 minutos de respiração consciente, de você prestar atenção nesse movimento, puxar o ar mais rápido e soltar bem lentamente, isso vai trazendo consciência para esse momento, para o agora, para aquilo que está acontecendo também com você nesse exato momento. E quando você tira a sua atenção então de um problema e coloca em você, em algo que está acontecendo e só pode acontecer no agora, como é o caso da respiração, você abre espaço. E espaço, silêncio, o ar é o que você é em essência. E quando você faz essa simples prática, você abre espaço na sua mente para ela buscar novas informações, para ela não ficar presa em uma ideia, em um conceito, em uma razão, em uma certeza que está limitando a sua experiência, limitando a sua capacidade de ver novas possibilidades, independente do que esteja acontecendo na sua vida. Espero que essa reflexão tenha te ajudado e colabore com a sua jornada de expansão de consciência. Se gostou, deixe seu like, deixe também um comentário. E se você é novo por aqui, eu deixo o convite novamente de seguir o canal. E vamos juntos nessa jornada de expansão por você. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.